Agora eu vou criar esse formulário aqui na seção New Card, diferente de um projeto anterior que a gente trabalhou com formulário, onde eu coloquei cada item de formulário dentro de uma LI, né, dentro de uma UL. Nesse projeto aqui eu vou te mostrar uma outra possibilidade. Eu vou usar uma tag chamada FieldSet, que seria, né, para agrupar itens de formulário. Então eu separei uma referência aqui para você. Então a gente tem um elemento aqui FieldSet, né, que seria, traduzindo, seria como algo como conjunto de campos. Então a gente tem a nossa tag form normalmente, né, e dentro do form a gente tem um FieldSet. E a diferença desse FieldSet é que ele tem uma legenda. Então ele tem algo, um nome, né, que identifica esse formulário, igual tá esse exemplo aqui. E o restante é tudo a mesma coisa, a gente tem vários elementos de formulário aqui dentro. Então nesse projeto 009 eu decidi te mostrar, né, uma forma um pouco diferente de tratar formulários. Mas claro, nada impede que você tenha resolvido, né, sem usar o FieldSet. Você poderia ter colocado, ao invés de legenda, você poderia ter colocado um H2, por exemplo, e os itens de formulário separados ou dentro de LI ou L. Mas é importante que você saiba uma outra forma possível, né, até um pouco mais semântica, né, de se organizar formulário. Aproveitando, eu quero te apresentar essa referência aqui que eu tenho usado bastante. Até então eu estava indicando para você a referência lá do Mozilla, do W3C, mas essa referência aqui ela é bem mais organizada e enxuta do que aquelas outras referências. Eu no dia a dia eu acabo que eu tenho usado mais essas referências aqui. Então tem esse HTML Reference IO aqui, que você clicando aqui na home, né, tem vários itens aqui. Não tem todos os itens HTML não, mas tem os mais usados. Isso é interessante para você não ficar perdido aí. E aqui também tem, da mesma forma que tem esse HTML Reference, né, tem o CS Reference, que é bem legal também. Background Color aqui, por exemplo. Então ele tem alguns exemplos aqui, bem visual, né? Você bate o olho e você sabe como usar determinado atributo do CSS ou tag HTML. Então fica a dica aí, essas duas referências aí que eu tenho usado e gostado bastante. Voltando aqui para o Avocode, como eu te disse, eu implementei, né, esse formulário aqui usando o FieldSet e o meu HTML ficou dessa forma aqui. Então eu criei uma div NewCard, né, que é para aquele elemento ali diferenciar do elemento anterior, né? Então se você ver como ficou, né, então o elemento anterior aqui eu chamei de wallet, que está agrupado aqui dentro de wallet. Agora eu tenho o NewCard, que é o que está aqui embaixo, tá vendo? Então eu fiz isso só para separar mesmo. Então eu tenho aqui o New Card e aqui dentro eu tenho um formulário, tenho o FieldSet, a legenda com o nome, né, de acordo com o Avocode aqui, New Card. E aqui dentro eu tenho aqueles itens de formulário lá mesmo. Então tem o Input Type Text aqui, né, com o placeholder de acordo com o meu Avocode aqui. Então basicamente o meu HTML ficou dessa forma. Tem um checkbox aqui também e tem o label desse checkbox aqui. E por último eu tenho o botão. Como esse formulário está na seção cartão, né, na classe aqui .cartão no caso, eu vou usar dentro do mesmo arquivo do wallet. Então poderia até ficar separado, né, um arquivo por componente, mas eu não vi necessidade não. Então vamos escrever nosso CSS aqui no cartão.css mesmo. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou tirar essas bordas aqui, né, do meu FieldSet, que vem por padrão. Então eu posso pegar aqui, colocar cartão.newCard. Então tem aqui, estou no cartão, newCard, e aqui eu já posso colocar o FieldSet. Vou colocar aqui border igual a none. Então essa foi a primeira alteração que eu fiz. Agora eu vou dar um tamanho para esses campos aqui. Vamos medir aqui. Tenho largura 270 por 40 pixels nos meus inputs, né? Então eu vou dar essa mesma medida aqui. Então eu vou colocar aqui .cartão, .newCard. Todos os elementos inputs. Eu vou dar a largura de 270 e a altura de 40 pixels. E veja que o formulário já está tomando uma certa forma, né, de acordo com o meu Avocode ali. Eu agora vou começar a formatar essas fontes aqui. Então vou olhar aqui no meu Avocode, qual que é o tamanho, né? Então aqui eu tenho a legenda. Então eu tenho a mule regular, que é o padrão do nosso documento. E eu tenho font size de 16 pixels. Então já vou mudar aqui
ponto cartão, ponto new card, legend. Vou colocar aquele font size lá de 16 pixels. E vou mudar a cor de uma vez, que eu esqueci. Copiei aqui, vamos colocar um color aqui. Legal. Vou olhar essa fonte aqui do placeholder, né? Então no caso é uma regular 14 pixels e é um cinza bem mais claro. Então vou copiar isso aqui de uma vez. E a gente sabe que não dá para mudar o placeholder, né? Então a gente precisa usar aquele comando especial. Eu vou colocar aqui ponto cartão e aqui eu coloco dois pontos, traço, né? Web kit, traço de novo, input placeholder e aqui eu coloco color, aquele código que eu copiei lá, e o font size de 14 pixels. Então acho que tá legal aqui. Agora eu vou colocar essa borda aqui debaixo ali da legenda, né? Então vou copiar a cor aqui de uma vez. Então aqui na legenda eu vou colocar um border bottom, um pixel sólido, né? E aquela cor lá. Só que aqui pegou só debaixo daquele texto, eu preciso mudar o tamanho aqui para 100%. Tá legal. Vou colocar um padding aqui. Padding bottom, 10 pixels. Acho que ficou muito, só 5 pixels. Agora tá legal. Vamos agora centralizar esse formulário, né? Porque aqui eu coloquei um tamanho definido, mas esse formulário aqui está centralizado. Então eu posso centralizar isso aqui de várias formas. E uma forma que eu vou escolher, eu vou colocar aqui text align, colocar center. Então centralizou, só que ele centralizou tudo, né? Então ele centralizou a legenda também. Então na legenda aqui eu preciso forçar um text align à esquerda. Então agora tá legal. Eu vou também colocar aqui uma margem inferior nos inputs, né? Então eu posso colocar aqui margem bottom. Vamos colocar 20 pixels. Tá legal. Aqui na legenda eu vou colocar também. Então margem bottom 20 pixels. Tá legal, mas ele jogou muito para baixo aqui, né? O restante do meu formulário. Eu vou deixar assim mesmo, daqui a pouco a gente faz os ajustes aqui se necessário. Então aqui a gente está vendo que está muito colado aqui esse placeholder, né? Vou colocar um padding left no input também. Vamos colocar aqui padding left 20 pixels. Beleza. Vamos aproveitar no formulário e colocar uma borda arredondada aqui de 2 pixels. Vamos ver essa cor aqui também. Vamos copiar isso aqui, colocar a borda nessa cor aqui. Então vamos colocar border 1 pixel e border radius de 2 pixels. Beleza. Esse peso aqui dessa fonte, eu acho que está um pouco pesado. Então eu posso tentar diminuir isso aqui, font weight de 100, deixar mais suave, né? Melhorou um pouco. E agora eu vou alinhar essa legenda aqui. Tá vendo que ela está muito à esquerda aqui, né? Então eu posso dar um padding left aqui nela de uns 20 pixels, talvez. Então eu posso vir aqui, padding left, 20 pixels.
agora ficou alinhado, né, em relação ao outro título aqui. Vamos agora ver o Avocode para entender o que precisa ser mudado ainda. Eu tenho aqui esse campo de data e o campo CVC, que eles são menores. Então eu coloquei lá, né, todos os inputs aqui estão iguais. Então por isso eu coloquei uma classe diferente aqui. Então eu tenho a classe data e a classe CVC, que são usadas, né, para identificar esses dois elementos diferentes aqui, que eles têm os tamanhos diferentes. Então por isso eu coloquei uma classe, porque eu posso dar uma medida só para o elemento data e o elemento CVC, e é isso que eu vou fazer agora. Eu posso vir aqui, né, nesse input aqui, copiar. Só que agora eu não quero alterar todos os inputs, eu quero alterar o input que tem a classe data. Então eu coloco aqui colado, né, ponto data. Eu vou olhar aqui a largura desse campo. Então aqui a gente tem largura de 149. Então vamos lá. O ponto data tem a largura de 149 pixels. Então mudou, né, essa largura aqui. Eu vou mudar a largura do CVC também. Então a largura do CVC está em 96 pixels. Então eu posso mudar aqui e fazer a mesma coisa. Só que no caso, ao invés de ponto data, vai ser ponto CVC. E eu vou mudar para largura de 96. Então veja que agora ficou legal, né? Ficou dois itens aí na mesma linha. Então a gente tem até um espaçamento maior aqui. Eu vou mudar um pouco isso aqui. Eu vou colocar isso aqui. No data eu vou colocar uma margem direita, né? Margem right de 5 pixels. Vou aumentar para 10. Esses 10 pixels aqui que eu coloco nessa margem eu tenho que tirar aqui, né? Senão vai passar do tamanho ali. Então agora ficou legal, ficou bem parecido com o meu Avocode aqui. Vamos agora formatar esse botão aqui. Então eu tenho aqui no meu HTML, né, o button. Então a gente pode colocar aqui, vou colocar aqui bem no final aqui. Então eu tenho ponto cartão, ponto new card, button. Eu vou falar ali que a largura é 100% e vou dar um padding de 15 pixels. Então meu botão já ficou maior, né? Vamos ver aqui no Avocode agora qual que é essa cor aqui. Então eu posso copiar essa cor. Vou aproveitar e ver o tamanho da fonte. A fonte 16 extra bold. Então aqui eu já vou colocar background color. E o font size eu vou colocar, esqueci de novo, 16 pixels. E a fonte é aquela extra bold, então acho que eu já usei isso aqui em algum ponto aqui. Se não me engano foi no header. Então eu vou só copiar essa família aqui. Ficou legal, agora eu tenho que mudar essa cor aqui para branca, né, e tirar essa borda aqui. Tá legal, o botão agora tá bem parecido. Provavelmente tem uma borda arredondada aqui, de 2 pixels. Legal, só que agora esse botão tá muito grande, então eu vou colocar um tamanho exato aqui. Porque eu coloquei 100%, é melhor colocar um 289 aqui. Então vamos vir aqui.
Beleza, só que ele ainda está sofrendo uma interferência desse elemento anterior aqui. Agora eu vou ajustar esse elemento aqui, que é o nosso checkbox. Para isso eu vou começar a alterar o código aqui. Um primeiro ponto que vai facilitar bastante essa alteração do checkbox vai ser eu fazer isso aqui. Eu posso colocar, veja aqui que eu tenho um label, né? Esse label for, ele está amarrando o label ao input. Então essa é uma maneira de usar o label e o input. Uma outra maneira é eu pegar esse input aqui e colocar ele dentro do label, também é possível. Então posso vir aqui e coloco o input aqui dentro. Então com isso eu tenho um pouco mais de controle, né? Então vamos ver aqui. Veja que nada mudou, mas vai mudar a partir do momento que eu usar, né, o nosso famoso flex. Então perceba que agora, né, o label ele virou um container de um elemento. Qual elemento? O input. Então eu posso falar que .cartão, .newCard, label tem um display de flex para eu poder usar todas aquelas vantagens, né, do flex. Então eu posso vir aqui e veja que ele já ficou alinhado agora na mesma linha, né? Então aqui eu tenho um input que ele está pegando o tamanho que eu defini para os outros inputs aqui. Então eu posso definir uma altura e uma largura aqui pequena no caso. Então para isso eu vou vir aqui e vou colocar aqui cartão newCard e alterar um input que esteja dentro do label. O único caso que a gente tem aqui é o checkbox, né? Então eu posso colocar aqui, vou colocar aqui largura de 20 pixels e altura de 20 também. Veja que agora ele ficou alinhado, né? Então eu posso vir aqui, vamos colocar uma margem esquerda aqui, no label no caso, né? De 35. E veja que o nosso formulário ficou praticamente pronto. Eu vou conferir aqui só o tamanho da fonte. Então eu tenho aqui font size 14, tem uma cor, vou copiar isso aqui. Font size. Veja que está ok agora. Então a gente tem o nosso formulário aqui, ficou bem parecido, né, com o nosso vocode aqui. Então tá beleza, né? Eu posso considerar que o nosso formulário está concluído.